Depois de receber o diácono Danton aqui na Cúria para conversar e conhecer a caminhada de fé dele, chegou a vez do diácono Darlan vir aqui conversar conosco e contar um pouco sobre a sua caminhada de fé para a sua ordenação sacerdotal. Fique conosco. Darlan, seja bem-vindo aqui à nossa conversa. Faltando aí um mês para a tua ordenação sacerdotal, e eu queria começar essa entrevista contigo falando sobre a tua família. Como é que ela teve um papel importante na tua caminhada de fé, nos teus primeiros anos de infância, na adolescência, o exemplo, o testemunho? Vamos começar por aí. Maravilha. Bom, se não fosse a minha família, eu certamente demoraria muitos anos para dar os passos iniciais na igreja, né? Meus pais sempre foram bastante envolvidos com a igreja, né? Tenho 2 irmãos mais velhos, que um deles ainda ajuda, tocando em missas e algo na liturgia, o outro já não participa mais. Mas a questão é que os meus pais, quando fizeram o ECC, a minha mãe estava grávida de mim. Então, eu já, desde do ventre materno, estava caminhando de alguma forma na igreja, né? Sempre sendo levado por eles. Então, quando eu era criança, me incentivaram a ser coroinha. Enfim, a missa dominical era, como é de preceito, né, era algo sagrado. Então, meus pais têm uma forte influência aí para que eu seguisse esse caminho desde o início. Eu sempre vi eles trabalhando muito em diversas pastorais da igreja, eventos, sempre recebendo muitos padres lá em casa, né. Minha mãe sempre foi muito preocupada com esse cuidado de ser acolhedora, aquela senhorinha da paróquia que pega as vestes do padre para lavar, é a minha mãe, né, então... Importante, né? Porque nós estamos no ano vocacional. Sim. E a família é onde brotam todas as vocações, né? Não só o sacerdócio, mas todas, né? Então, é muito importante esse exemplo, né? Exatamente, exatamente. Eles me abriram essa gama. Tanto que esses dias eu estava até lembrando, conversando, né, com a minha mãe, ela dizia que queria ter um filho advogado, um filho médico e um filho dentista. Não teve nenhum deles, né? Mas por estar sempre dentro da igreja, vai ter um filho padre. É que, sem dúvida, para ela, que é tão envolvida desde sempre, é uma alegria, né? Com certeza. E, Darlan, vamos falar agora sobre o teu período, foi crescendo, foi entrando na adolescência. Como é que foi esse período para ti, assim, de envolvimento na igreja? Tu optou primeiro por fazer uma faculdade, né? Como é que foi esse discernimento nesse período? Como eu via os meus irmãos e meus pais envolvidos com o CLJ, e a casa sempre estava cheia de jovens e tal, eu naturalmente também segui esses passos, né? E depois que todos eles saíram, eu ingressei no CLJ e fiz uma caminhada mais autônoma, né? E isso também foi bastante fundamental no meu discernimento vocacional. A primeira vez que eu ouvi falar de vocação foi no grupo de jovens. E então, assim, na adolescência, fui decidindo mais ou menos o que eu queria da vida, fui para o jornalismo, né? Aí eu cursei a faculdade de jornalismo na Unicinos, em São Leopoldo, e trabalhava na área já, né? Tive algumas experiências com estágios em assessoria de imprensa, ou veículo mesmo, né? Mas eu percebi que não era bem isso. Na faculdade sempre tinha essa inquietação, assim. Sim, eu tive a inquietação. A primeira vez ela surgiu quando eu tinha 14 anos. Claro, quando eu era coroinha tinha algumas pessoas que falavam, vai ser padre, mas isso entrava para um ouvido e saía pelo outro, né? E quando eu fiz o curso de CLJ, foi a primeira vez que eu parei para pensar um pouco sobre isso, mas eu era bastante novo, né? Eu cheguei aí nos encontros Kairos daquela época, levei muitos amigos juntos, mas não dei seguimento, assim, achei que não era por aí o mesmo caminho. Só que isso foi algo que eu abafei, né, no meu coração, na verdade, e mais cedo ou mais tarde ia voltar. Então, voltou ali, diversos momentos, né, quando eu tinha 18, quando eu tinha 20, quando eu estava na faculdade, já prestes a terminar, também. Isso voltou com bastante força, né. E apesar de tu teres decidido ingressar no jornalismo, fazer a faculdade, tu seguiu participando da vida de comunidade, né? Sim, sempre. Sempre de alguma, com mais intensidade ou menos intensidade no auxílio de alguma pastoral, né? Mas sempre ligado à igreja. Depois que eu saí do CLJ, outras pessoas da mesma época que estavam deixando o grupo de jovens, nós decidimos dar seguimento àquela vida de comunidade que a gente aprendeu. Isso é em qual paróquia? Paróquia São Vicente Mártir, aqui de Porto Alegre, né? Sim.
Então a gente formou um grupo chamado Juventude em Santidade, que promovia um retiro para jovens uma vez por ano, mas o restante do ano a gente continuava se reunindo para estudar e rezar, e fazer algumas ações, né, nesse sentido, bastante embasado no que é a comunidade de CLJ, né, Estudo, Piedade e Ação. E nesse período, assim, tu tá entre os teus 18, 20 anos, tu tem essa inquietação, mas tu seguiu na faculdade, fez estágio, talvez tenha até tido um namoro, enfim. Tu comentava com os teus amigos mais próximos, com alguns familiares, eu não sei se é isso, eu penso em entrar no seminário. Tu falava isso ou tu guardava para ti? Não, nesse período, se a inquietação surgia de novo, eu mesmo falava, fica quietinho aí, não vamos falar disso agora. Sim. E na época, de fato, eu estava namorando, né, entre os 18, 22, mais ou menos, 21 anos. E um dia eu comentei isso, né, com a menina que estava junto comigo. Falei, ainda tem, porque ela também caminhava ao meu lado na igreja, né? Ainda tem essa inquietação. E foi desastroso. Pensei, eu não devia ter falado. Mas, enfim, né, seguindo a vida, cada um seguiu o seu caminho, foi bastante natural, né, que a gente também terminasse esse relacionamento. Não foi em função do seminário, tem pessoas que terminam para entrar no seminário, não foi meu caso. E então eu não comentava muito nessa época, não. Eu só passei a comentar com os meus amigos e com a minha família quando eu decidi voltar a fazer os encontros vocacionais, o Encontro Kairos. E isso já era o meu último ano de faculdade de jornalismo, né? Sim, tu já estava um pouco mais maduro, né? Isso. Já era uma ideia que eu também não me colocava tanto peso, né? Porque eu conversava muito, sempre tive acompanhamento de diretores espirituais, né? E um deles me falou, olha, se for a vontade de Deus, né, eu acho que tu vai lá, faz a experiência. Não é necessário que tu ir nos encontros Kairos, não necessariamente vai te fazer entrar no seminário, virar padre. E entrar no seminário, fazer o curso propedêutico, que é a primeira etapa, também não é necessariamente certeza de que vai ser padre. Então, tu não vai perder anos da tua vida, com certeza, porque tu vai crescer, né, espiritualmente, na caminhada de igreja, na compreensão do que é a igreja. Então, vale a pena, né, fazer essa experiência, dar esse passo. Certo. E na tua turma, tu foste o único que ingressou na faculdade e fez uma graduação antes de entrar no seminário, fazer filosofia, fazer teologia. O que tu acha que para o teu processo foi importante essa decisão de fazer uma faculdade, de viver essa experiência? Eu considero como um grande carinho de Deus, porque cada vocação, cada chamado, ele é muito específico para aquela pessoa. Se eu ingressasse já desde o ensino médio, ou se eu ingressasse sem ter essa experiência da vida de trabalho mesmo, eu teria muitas inquietações, muitos pontos de interrogação que foram sanados antes do seminário. Bom, eu consigo me imaginar aqui na lida com jornalismo, pegando o salário que eu ganho, vendo se dá para sustentar a minha família, ajudar e tal. Deu para fazer essa experiência antes, né? Então, acho que tem um carinho de Deus, porque Ele sabia da minha fraqueza, caso eu não tivesse essa experiência antecipadamente. E qual foi o ano, o período que tu acabou tomando a decisão por entrar no seminário? Foi em 2013, quando era o meu último ano, de fato, né, na faculdade de jornalismo. E eu já estava trabalhando no veículo que eu queria trabalhar. E mesmo assim, né, eu percebi que não é isso que dá sentido para a minha vida. Não se trata mais do que eu quero da minha vida, mas de admitir que eu preciso fazer o que Deus quer da minha vida. E isso sim preencheu o meu ser por completo. Assim. Então, eu gosto de repetir essa frase de que eu não me arrependo nem um dia de ter entrado no seminário. Por mais que a gente tenha dificuldades, né, durante a caminhada, não me arrependo. E 2013 foi o ano da jornada do Rio de Janeiro, né? Sim, Teve algum papel esse evento, assim? Teve um papel de frustração. Porque... de perseverança, né? Sim, não, mas eu digo porque eu estava trabalhando no jornal. Sim. E como ainda tinha o contato com um grupo de jovens, estava se organizando para ir para a jornada, eu paguei a passagem, né? Eu fiz o pacote junto... Foi em julho, né? Isso. E aí, primeiro eu ingressei, né, no grupo que ia para a jornada, depois eu fui falar com os meus superiores no jornal. E aí eu falei, olha, é assim e tal a jornada. Eles falaram, impossível, né? Não tem como tirar férias agora, falta um tempo ainda para fechar isso, para poder tirar férias. E
Eu falei, não, mas quem sabe como uma espécie de correspondente, né? Um jovem que está lá no meio e tal. E aí foi também, não, de maneira alguma, não vai mandar ninguém para a jornada, não faz sentido. E aí eu assisti as coisas da jornada de dentro da redação, ouvindo meus colegas, pô, majoritariamente falando mal, né? Eu pensei, isso aqui realmente não é meu ambiente, esse pessoal ainda não está muito perto da verdade. Certo. Isso era em julho, e aí, ao longo de 2013, foi quando tu entrou no seminário, é isso? Isso, ao longo de 2013 foi quando eu fiz os encontros Kairos, né? O ano inteiro, assim, tive esse acompanhamento dos formadores e promotores vocacionais, para que em 2014 eu ingressasse de fato no propedêutico, né? E nesse período aí tu faz a faculdade de filosofia, faz a faculdade de teologia, e tu tem a oportunidade de fazer uma experiência muito interessante já no teu período de pastoral, que é na diocese de Xingu Altamira, no Pará, né? Sim. Queria que tu contasse um pouco aí para quem está nos acompanhando como é que foi esse período para ti. Esse período foi de um amadurecimento gigantesco na minha caminhada como ser humano e daqui a pouquinho como sacerdote, né? Porque é outra experiência de igreja, é outra experiência cultural, né? E aquilo para onde eu estava designado a ir também não aconteceu, né? Tu imaginava uma coisa e aconteceu outra, eu estava né? nomeado, inclusive, já tinha sido publicado lá na Diocese de Xingu Altamira, que eu acompanharia o Padre Tiago Camargo em Porto de Mós, né, que é uma paróquia que já recebeu outros missionários aqui de Porto Alegre também. O Padre Tiago que está lá ainda, né? Ele segue por lá. E chegando lá, né, Dom Jaime estava junto conosco, conversando ali de mitra para mitra, né, Dom Jaime e Dom João. Dom João expôs essa necessidade do seminário. O seminário fecharia porque ele não teria ninguém para colocar lá como reitor. Seminário menor, né? Seminário, lá no Xingu só tem o seminário etapa propedêutico. Só o propedêutico. Isso, filosofia e teologia eles mandam para outras dioceses, né? Sim. Então, Dom Jaime deu esse voto de confiança, Dom João acatou, e aí Dom João fez essa, vamos dizer, proposta, entre aspas, né? De eu ir assumir o seminário, né, como reitor. Eu achei uma loucura, né, da parte dele, sinceramente, e deixei tudo muito claro, sempre fui muito transparente, né, sobre o estilo de igreja, que é diferente, que eu estaria formando pessoas muito com a cabeça de Porto Alegre, não com a cabeça do Pará, né, de Xingu. Mas ele deu esse voto de confiança, então foi uma experiência bastante intensa. Então, logo depois que tu chegaste lá, tu já foste designado para ser o reitor do seminário, né? Isso, a gente tem... Quando a gente chegou, nós fomos acolhidos pelo Padre Joca, que ainda estava lá, né? Sim. E acontecia essa troca, o Joca voltava, o Padre Joca ficava lá. O Padre Joca que está em Canoas agora, né? Isso. E a primeira semana foi para turista, né? Dom Jaime estava junto, então vamos conhecer aqui as coisas da diocese, vamos passear de barco e tal. Eu pensei, olha, a missão tá bastante suave até. Mas no final dessa semana veio o golpe. Sim. Então logo no início, sim, eu fiquei sabendo, mas também, na sequência, eu peguei Covid, né, numa das 3 vezes que eu peguei Covid lá no Pará. Então, eu fiquei um tempo resguardado e, quando já estava recuperado, pude ir então para Brasil Novo, que é onde fica o seminário, para receber os meninos, né, na sequência. Então, no fim, tu e o Padre Tiago ficaram em cidades bem distantes, né? Porque a realidade Sim. do Pará geográfica é muito distinta da nossa, né? Muito, muito distinta mesmo. E o que, até se a gente pensasse em quilômetros, vou daqui a 60 quilômetros, preciso andar. Nós vamos levar um tempo, no máximo 1h30, vamos dizer, de carro, né? Lá vai levar muito mais tempo, porque não tem a mesma condição das estradas e muitas vezes simplesmente não tem estrada. Tu tem que pegar um barco, uma balsa ou uma lancha para ir até o lugar. Daí depende dos horários desses meios de locomoção também. Então a gente foi para lugares muito distantes um do outro, mas mesmo assim a gente conseguiu se encontrar diversas vezes ao longo do ano. Ele era um esteio também que eu tinha, né? E o povo lá, qual foi a tua experiência de povo lá com os jovens do seminário, mas também com as famílias? Os jovens do seminário, eu peguei 3 jovens muito diferentes. Um vinha do Ceará, o outro estava voltando para o seminário e o terceiro vinha da comunidade onde estava o Padre Tiago, Porto de Mós. Então, cada um tinha uma experiência de vida bastante enriquecedora para mim e bastante distinta, né? E foi interessante, os 3 já adultos, né? 26, 27, 28 anos.
Então foi bom poder contar assim com eles, porque além de reitor do seminário eu era promotor vocacional. Então eu fiz dos seminaristas do propedêutico a equipe Kairos. Então eu botava eles no carro no final de semana e a gente rodou pela diocese inteira para falar de vocação, para conhecer os jovens onde tinham, né, encontros, a comunidade lá, a PJ ainda é bastante forte. Então a gente sempre estava no meio, né, rapidinho eu fui também me envolvendo ali com os grupos de jovens que tinham, e os padres sempre foram muito acolhedores, né. Então a experiência para mim foi bastante desafiador, passar dessa figura de alguém que tudo recebe no seminário para alguém que tem que prover aos outros, né. Mas, como eu disse, foi um período de amadurecimento muito grande, né? E aí tu retornas aqui para Porto Alegre para a tua ordenação diaconal, que foi no final do mês de novembro. Isso. Como é que foi esse período a partir de agora como diácono? Assim, mais responsabilidade, mais seriedade? Como é que tem sido? Seriedade não é bem meu forte, mas sim, é diferente, né? Tudo é diferente e, como a gente costuma dizer, ainda vivenciando já eu ainda não. Já faço parte do clero, já fui ordenado, né, primeiro grau da ordem, porém ainda não é padre. Então é interessante esse momento também, porque ao mesmo tempo que a gente já está numa paróquia, a nossa cabeça está muito na ordenação, na preparação, né, para a ordenação. Então, para mim, a maior alegria como diácono até esse momento são os batizados. Fazer batizado é algo que não tem como explicar, assim, é espetacular. Pegar um pequeno pagão e transformar ele em filho de Deus, né? Colocar ali uma marca indelével. Então é algo que eu gosto muito, até porque eu vejo que é uma oportunidade para muitos pais e padrinhos que talvez estejam afastados, né, da vida de igreja, para que eles se sintam acolhidos ali, né? Falar, isso aqui, vocês estão dizendo que vocês fazem parte desse corpo aqui, que é a igreja, né? Casamento eu ainda não tive a oportunidade de fazer, né? Mas acho que certamente o pessoal já está querendo, ó, eu quero casar contigo. Casar comigo não vai. Não, tu assiste o casamento, claro, né? Claro. Sim, tem. E agora também estou cobrando os amigos mais próximos que diziam, não, eu só vou casar quando o Darlan for padre. Eu falo, agora já pode, né? Não sou padre ainda. Vamos lá, casem. Agora chegou o momento, vamos lá, né? Então, e acho que uma coisa bonita que tu falou da questão do batizado, como tu é jovem, tu tá lidando com pais também, sim, mais ou menos na faixa etária, e eles vendo ali um diácono, daqui a pouco futuro padre, nessa mesma faixa, também é bonito para trazer para a igreja, né? Certamente, isso atrai, né? Ver, se sentir representado de alguma forma, né? Tirar um pouco aquela imagem de que o sacerdote é um senhor já bem velhinho, tal. E quais as paróquias que tu tá trabalhando agora? É mais de uma, né? É mais de uma. Eu estou trabalhando e atrapalhando, é a São Geraldo, que fica na Avenida Farrapos, a Santo Inácio de Loyola e a São Miguel, que ficam ambas no bairro Maitá, né? Naquela área ali em torno do 4º distrito, né? Exatamente. Aqui em Porto Alegre. Distrito. E, Darlan, para finalizar, então, eu gostaria que tu deixasse para quem está nos assistindo o convite para a tua ordenação sacerdotal dentro de um mês. Muito bem, então, com uma alegria inenarrável, convido a todos, em primeiro lugar, para rezar, né, por esse momento, mas aqueles que puderem se fazer presentes, no dia 2 de junho, né, primeira sexta-feira do mês de junho, às 20 horas, na paróquia São Vicente Mártir, na rua Vitor Silva 186, no bairro Camaquã, aqui em Porto Alegre. 2 de junho, às 20 horas, a minha ordenação sacerdotal, né, com presença, claro, dos nossos bispos, nosso clero, o povo. E para a primeira missa também, deixo o convite, que é no dia 4 de junho, o domingo, logo em sequência, né, depois da ordenação, é a missa das 10 horas da manhã, na mesma paróquia, a paróquia São Vicente Mártir. Ali no bairro Camaquã, né? No bairro Camaquã. Muito bem. Darlan, muito obrigado pela tua disponibilidade. Conte sempre aqui com as nossas orações, com a equipe de comunicação da Arquidiocese. Obrigado. E nos encontramos com certeza lá na tua ordenação. Maravilha. Deus abençoe cada um de vocês. E na próxima semana nós vamos conversar com o diácono Lucas Lacerda. Nos acompanhem pelas redes sociais. Até o nosso próximo encontro. Até lá.